William Afton foi espremido, perfurado e deformado dentro de um traje velho. Por incrível que pareça, esse foi o melhor momento da vida dele. Calma, eu sei que isso aí parece estranho, mas pensa comigo. A gente sempre tratou a Springlock como o fim do William, o momento que tudo acabou pra ele, a sua humanidade, a sua vida normal. Só que quando você entende como o FNAF funciona, Remnant Agonia, consciência presa em metal, você começa a perceber que aquele momento não foi o fim. Foi ali que o William deixou de ser humano e virou uma força imparável, cedendo por vingança. E a Springlock foi o responsável por isso. Mas eu sei que isso é um pouco confuso, olhando como um todo. Então, pra gente entender como uma falha mecânica criou uma das entidades mais perigosas dentro de FNAF, a gente precisa primeiro entender o que a Springlock realmente fez no corpo do William. Explicando bem resumidamente, a Springlock é basicamente um animatrônico e uma fantasia no mesmo traje, tudo em uma coisa só. Ela tem um esqueleto mecânico por dentro com molas nas laterais. Isso cria um espaço suficiente para entrar e usar o traje normalmente. O problema é que para isso funcionar tem que ter uma tensão absurda. As molas ficam presas sob pressão extrema o tempo todo. E qualquer coisinha mínima, suor, umidade, o traje velho demais dispara tudo de uma vez, em milissegundos. E quando dispara, meu nobre, não tem muito o que fazer não. Tudo volta pro lugar ao mesmo tempo, com força suficiente para amassar literalmente qualquer coisa que estiver no meio. No caso do William, foi ele mesmo. Mas o que acontecia com o corpo dele é exatamente aonde um sistema é criado. Beleza, depois dessa explicação, agora presta atenção nisso que vai ser muito importante mais tarde. Fêmur, o osso mais resistente do corpo humano, foi fraturado, a coluna deformada de forma irreversível. É por isso que Springtrap ele é meio torto naquela pose icônica. Não é design, é a coluna de um homem que foi dobrado por metal e nunca mais vai voltar pro lugar. As travas da parte superior fecharam o pescoço e a garganta. Os ferros da cabeça do traje perfuraram a mandíbula dele. Agora pensa comigo, coloca 2 dedos embaixo da sua mandíbula. Agora aperta levemente. Sentiu? Agora imagina 2 ferros varando aí. A pressão foi tão extrema que ele começou a enxergar pelos olhos do traje. O ponto que eu quero chegar é que o corpo e o metal viraram uma coisa só. Mas aqui tá um detalhe que quase ninguém percebeu. Tudo isso acontece em milissegundos e a consciência do William ficou acordada para sentir cada segundo. Beleza, mas por que eu te contei tudo isso? Porque a gente sabe que em FNAF a agonia não é só um sentimento, é a energia, é o combustível que ancora uma consciência num objeto de metal e impede que ela se dissipe. Quanto mais traumático o momento, mais forte é a carga. Agora pensa no que o William viveu dentro daquele traje. A morte não foi rápida, foi um processo, osso por osso, pressão por pressão, metal entrando em cada parte do corpo. É difícil imaginar um evento mais carregado de agonia do que esse, só olhando para os jogos, é claro. E esse é o ponto que eu quero chegar. A Springlock não só matou o William, ela gerou a maior quantidade de agonia que um único ser humano poderia produzir num momento só. E toda vez essa agonia ficou presa junto com a consciência dele dentro do metal. É por isso que o Springtrap se move, é por isso que ele reproduz, tenta pelo menos ter vozes e possui o traje como o próprio corpo. Diferente do que você pensa, não é sobrenatural sem lógica, é um sistema funcionando exatamente como foi planejado, só que com o William como combustível. E aí a gente entende porque ele sempre volta. William passou décadas dentro daquele traje, e ao longo desse tempo ele foi se remontando, pegando peças de outros animatrônicos e se reconstruindo. O Springtrap virou o Scraptrap. Muita gente trata isso como um envelhecimento ou um design diferente, já que era um jogo diferente. Mas pensando em tudo que eu falei antes, a consciência do William tá presa em um metal carregando agonia, e a agonia final não tem um prazo de validade. Enquanto o metal existir, o sistema vai continuar rodando. Harry, por incrível que pareça, entendeu isso, e foi por esse mesmo motivo que a solução dele
ele foi tacar fogo lá no Pizzaria Simulator, não foi pra matar o William, foi pra destruir o metal, foi pra quebrar a estrutura que segurava a informação de todos ali. Em outras palavras, o fogo é o botão formatado do universo de FNAF. Só que mesmo assim, a gente sabe que o William ele continua aparecendo de novo e de novo. Porque agora a consciência dele pode ter encontrado um outro servidor antes que o fogo conseguisse chegar. Mas essa é a história para outro vídeo. O que importa é que tu entenda o seguinte: a Springtrap não foi o fim do William, foi um evento que transformou em um monstro imparável. A destruição física gerou a agonia virou o combustível e o combustível manteve a consciência presa no metal. Por fim, o metal virou Springtrap, a entidade mais presente de toda a franquia. Não é magia, é um sistema funcionando. E o William Afton, sem querer, foi quem ativou ele. Mas agora eu deixo uma coisa pra tu pensar. Se a agonia é um combustível e quanto maior o trauma, mais forte o sistema fica, então o William passou décadas acumulando exatamente o tipo de energia que o sistema precisava para funcionar. Cada crime, cada vítima, cada momento de sofrimento que ele causou, tudo isso voltou pra ele da forma mais amigável possível. Na Springlock, eu sou o Glitch, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.